ler comigo em voz audível. Leamos juntos. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O desejo do nosso coração verdadeiramente é que a oração feita para encerrar a parte de cânticos, o Senhor nos atenda e nos edifique com a sua palavra. Hoje quero falar sobre o tema perdão, uma ordem divina aos filhos de Deus. O perdão ou perdoar é cancelar a dívida de alguém que deve e não pode pagar. É inocentar o ofensor arrependido diante da justa lei. É tirar dos seus ombros o pesado fardo da culpa e lançar no seu coração o doce pacote da misericórdia e graça. É ser capaz de lidar com ele sem guardar nenhum rancor. É oferecer ao próximo em grau inferior o perdão que recebeu de Deus em grau infinitamente superior. É ter no coração para ofertar somente o que Deus pode dar. A igreja, amados irmãos, a igreja do Senhor é um corpo. E como corpo, ela é dominada por Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo. E nós podemos ver o movimento desse corpo. Nunca você tem um membro do corpo agindo contrário a outro membro do mesmo corpo. Pelo contrário, eles agem em harmonia, em serviço mútuo. E o corpo sempre age em harmonia para o bem-estar do próprio corpo. Quando um membro fica doente, ele deixa então de fazer a sua função, todo o corpo sofre junto. A igreja é esse corpo, e a igreja precisa entender isso. Quando nós deparamos com o texto lido, nós vemos a epístola de Paulo aos Efésios, que nós já ouvimos bastante sobre ela, uma epístola muito completa, tratando de todos os aspectos relacionados à vida da igreja, a questão doutrinária, a eleição, a predestinação, o ser santo. Ele vai tratando não só desse contexto pessoal, individual, mas ele trata também na questão de relacionamento conjugal, também paternal, filial, também ele trata da questão do patrão e do empregado. Ele trabalha todos os aspectos necessários para a vida da gente. E neste contexto ele está tratando a respeito da santidade. E tem muitas pessoas que estão equivocadas pensando que buscar ou desenvolver a santidade, isto não está mais na moda. E se nós não fazemos isto, se nós não buscamos ou não praticamos a santificação, a santidade de Deus, nós então estamos agindo contra o próprio Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo aos forasteiros, ele disse: sede santos, citando então Levítico, porque eu sou santo, disse Deus. Nós precisamos desenvolver isso. Mas é algo bem comum a gente ouvir, de quando em vez, pessoas dizendo assim: fulano de tal não conversa com fulano de tal. E é meio assustador você ouvir: o irmão não conversa com o irmão já há 10 anos. É muito comum você observar, às vezes, até dentro da própria igreja, um povo que se reúne, no entanto, um não senta perto do outro, porque não dá para conversar. E nós vamos ver aqui algo que vai, creio eu, mexer com o seu coração, e espero que mexa com o seu coração. Justamente essa questão do perdão. Quero destacar aqui que ele começa o versículo 31, após dizer no 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Agora ele começa dizendo o seguinte: longe de vós toda a amargura. Será porque
Paulo começa, ele vai enumerar aqui algumas coisas, alguns fatos, algumas realidades e alguns termos. Por que ele começa com a amargura? Porque a amargura é justamente aquilo que começa simplesmente com algo diferenciado. Mas ela começa a se alimentar, ela vai crescendo e vai enraizando. E enraizando, ela vai então distanciando uma pessoa da outra. E ele então diz que devemos ficar longe, ou jogar para longe a amargura, a cólera, ou seja, aquela pessoa que explode de qualquer maneira, qualquer momento, qualquer coisinha explode, a ira, gritaria. Olha, Deus não gosta de pessoas barraqueiras. Olha aqui, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Então ele fica longe disso. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, e aí vem o tema que eu quero pegar para a nossa meditação de hoje. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quero destacar então nessa parte final deste versículo, 3 lições para a nossa vida. A primeira lição é que o perdão é uma ordenança divina, não uma opção humana. Perdão é uma ordenança divina, não uma opção humana. Ele está usando o termo perdoando-vos uns aos outros, ou mutuamente. E é interessante olhar isso aqui, porque perdoando-vos significa um exercício continuado de perdão. E isto é uma determinação de Deus. E quando há desobediência às determinações de Deus, há consequências devido a essa desobediência. Vamos lembrar aqui, Adão e Eva desobedeceram e receberam a punição. Se nós olharmos também para Moisés, ele desobedeceu ao Senhor no momento da caminhada e lhe custou então a entrada na terra prometida. Nós vemos então que a obediência ao mandamento de Deus traz consigo grandes, maravilhosas bênçãos. Nós vivemos sim no tempo da graça, e a nossa salvação independe da nossa obediência, ela depende de Jesus. No entanto, bênçãos no decorrer da história, e o próprio Rick leu aqui, para descansar no Senhor. Para que ficar preocupado com o amanhã? Porque Ele sustenta, mas Ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas que acabei de falar aqui serão acrescentadas. Então, quando o Senhor manda, nós obedecemos, e algumas razões temos para obedecê-lo dentro da sua ordenança. Primeiro, é que nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor. A palavra autoridade vem de autoria. Então, quem é o autor tem autoridade sobre. Então, o Senhor, Ele tem autoridade sobre toda a criação. Nós encontramos na palavra de Deus que se o Senhor não tratar do animalzinho que está lá no campo, ele morre de fome. Ele tem autoridade para agir como Ele quer. Então eu entendo essa soberania de Deus. Entendo não só a soberania de Deus no contexto de criar e dominar, mas também nesta santidade, nesta bondade de Deus, em que Deus ele não se mistura com o mal. Então, todo cuidado que Deus nos dá, Ele nos dá visando o seu propósito ser reconhecido, ser declarado, ser realizado, e o nosso bem ser efetuado. Quando nós conhecemos então o Senhor, nós entendemos que esse mandamento de Deus, ele é para ser cumprido, porque a vontade dele é boa, e ele é refletido, ou a glória dele é refletida nas nossas ações.
Então, por isso é necessário obedecer. Então, é uma ordem, o perdão é uma ordem. O Senhor virou e disse, perdoando-vos. Outro aspecto importante aqui é que não é simplesmente um ato continuado de perdão, mas é também para qualquer ofensa estabelecida. Ele não disse aqui, perdoando-vos os seus amigos. Ele não diz aqui, perdoando as ofensas menores, perdoando aquele que não lhe machucou muito. Mas ele diz, perdoando-vos. É ação contínua, não importa o que tenha acontecido, Deus lhe manda perdoar. E se você se diz, então, filho de Deus, e o é, creio eu, cabe a você e cabe a mim, simplesmente o quê? Obedecer. Obedecer. A segunda lição que nós temos aqui é que este perdão ordenado, que não é uma opção humana, ele revela a essência dos verdadeiros filhos de Deus. Quando ele diz aqui, perdoando-vos uns aos outros, ele não está dizendo assim, apenas os mais crentes perdoam os menos crentes, e pode ter menos crentes, né? Ele não está dizendo que os mais santos é que devem perdoar os menos santos. Ele não está dizendo que são os presbíteros que têm que perdoar os membros da igreja, ou os membros da igreja que têm que perdoar os presbíteros ou o pastor. Ele está dizendo num corpo relacionado. E diante disso, meus amados irmãos, esse mutuamente uns aos outros, eu afirmo que é inadmissível no corpo de Cristo um membro que não se relaciona com o outro por amargura ou falta de perdão. É inadmissível. Se há alguma amargura que está impedindo um relacionamento, nós precisamos cair de joelho na presença de Deus e buscar o tratamento para isto, porque, veja bem, é um ato contínuo entre uma família de Deus. O perdão, ele tem que ser algo de certa forma, e agora eu vou falar após então a conversão, até porque no versículo 30 ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está tratando aqui de eleitos de Deus. Então por isso ele está dizendo que zelemos por isso. Ele está dizendo que de certa forma passa a ser natural. Tinha que ser natural. Não estou dizendo que a pessoa não vai ficar irada em determinado momento, chateada em determinado momento, e às vezes até começar a criar alguma coisa de amargura, mas é preciso tratar isso antes. Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque nós somos o corpo de Cristo. Não pode haver barreiras de relacionamento dentro do corpo de Cristo. Se eu estou com alguma barreira referente a alguém, por alguma coisa que essa pessoa fez, significa que eu preciso rever a minha vida na presença de Deus, como corpo de Cristo. Aí você fala assim, mas é difícil, fulano é muito difícil. Eu não vou lembrar o nome dessa pessoa aqui, mas um teólogo falou uma vez que, acho que foi Spurgeon, quando alguém falar mal de você, avise para ele que você é bem pior do que ele pensa que você é. Então não fique triste não, porque você é bem pior do que você pensa, do que ele fala sobre você. Se ele falou mal, saiba, você é bem pior do que ele falou. Nós somos, por natureza, carnal. Então nós precisamos rever a nossa vida e desenvolver. Agora, se o outro fez algo para mim, qual que é então o meu princípio? Deve ser então chamá-lo, conversar à luz da palavra de Deus com ele e ter no coração o perdão já programado. Só há consumação quando o outro lado reconhece e pede o perdão.
certo? Às vezes eu ouço muito assim, lança perdão sobre os outros. Não, você não pode lançar perdão sobre os outros, porque ele vai receber se ele quiser. Você pode ficar com o perdão pronto para ele. Mas você só pode realmente perdoar como ato consumado quando a outra parte reconhece. Mas você precisa ter a disposição do coração como essência. E aí entra um ponto espetacular. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz que o povo de Deus, ele é gerado novamente por uma semente incorruptível. Embora tenhamos cantado a um doce espírito aqui, mas no contexto de ação, porque depois do Pentecostes, dentro de todo o convertido, ele vive, ele mora. Então a palavra a um doce espírito aqui refere-se àquela comunhão que nós experimentamos, que ela é dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Mas ele passa a morar na nossa vida, ele passa a morar no nosso coração. Ele agora é o Senhor do nosso coração. Ele agora estabeleceu o trono do nosso coração. Então, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos desenvolvendo a vida espiritual num relacionamento. E eu tenho orado, e há muito tempo não oro, mas já orei muito por isso e desejo muito, que nós cheguemos à Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, e se você não é da Igreja Presbiteriana Nova Brasília, mas também é eleito de Deus, também você, desejo para você, que nós tenhamos um estilo de vida em que ofender alguém nos machuque mais do que ser ofendido por alguém. A gente precisa desse relacionamento de autoajuda, ou melhor, de ajuda mútua, perdão. E aí você entende uma coisa, preste atenção, eu gosto de citar esse exemplo, eu citei várias vezes, né? Lá no interior, a gente não conhecia nenhuma linguagem técnica para enfermidade. Né? Aí quando alguém tinha o chamado AVC, alguém chegava para transmitir a notícia e falava assim, fulano de tal esqueceu o lado esquerdo. E não está errado não, é isso mesmo. Esqueceu mesmo. E você já viu a dificuldade que é para aquela pessoa que teve um AVC e então os membros do lado esquerdo ficaram então sem movimento ou com pouco movimento? A dificuldade que é. Você já dormiu em cima do seu braço e acordou com ele dormente? Já viu o peso que é o seu braço? Então, se você movimenta de um lado para o outro e se movimenta os seus braços, é porque tem uma equipe trabalhando junto, é o corpo agindo. Quando um membro está com problema, os outros se esforçam para compensá-lo, para ajudá-lo, para que o corpo funcione. Então, a essência da igreja como corpo de Cristo, ela é também, e um dos itens é revelada nesse perdão, quando eu sou capaz de perdoar aquele que me ofende, e quando eu ofendo, o meu irmão é capaz de me perdoar. E aí nós vamos então nesse relacionamento, contribuindo para que haja crescimento. Volto a dizer, é inadmissível no corpo de Cristo um membro que não se relaciona com o outro por questões de amargura ou falta de perdão. É necessário que essa pessoa reveja os seus princípios, sua vida espiritual. É necessário. Terceira lição. O perdão exigido ao homem, então, determinado aqui pela palavra de Deus, para que o homem exerça, tem como padrão o supremo, perfeito e eficaz perdão de Deus aos seus filhos.
A questão não é brincadeira. A questão não é assim, eu lhe perdoo, mas amanhã se fizer alguma coisa, mas ontem você me fez isso. Não, olha, você tem um padrão aqui. Você tem um padrão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E esta expressão, para mim, ela me chama e me joga, me zera, me colocando no mais baixo lugar. Porque o meu relacionamento com o meu irmão, por ordem de Deus, e sendo um ato contínuo no contexto de essência de povo de Deus, deve seguir o exemplo do meu Senhor Deus. E é muito séria essa questão, sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus foi atendendo ao pedido dos discípulos, e ele então ensinou a oração do Senhor, ele vai dizendo, aí no Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja bem que no versículo 12, ele disse, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Talvez alguém poderia fazer um exercício gramatical aqui, para tentar inverter isso. É claro que Deus não vai nos perdoar como? Da mesma forma. Mas há sim um perigo gigantesco quando eu alimento a amargura e não perdoo, porque é o único ponto que Jesus retorna logo em seguida. Olha só o versículo 14, depois que ele terminou o amém, Mateus registra que Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Estou pensando comigo aqui a seriedade que é um relacionamento como corpo de Cristo. Você está vendo como são as questões aqui? O que o Senhor Jesus afirmou aqui, e ele põe como padrão aqui, Paulo põe como padrão, este perdão de Deus, para que seja a base do meu perdão. Mas Jesus, repetindo então, o que ele havia falado no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí ele começa, por quê? Olha que termina a oração, por quê? E volta justamente na questão do relacionamento, a questão do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, o padrão do perdão ele é divino com esta responsabilidade. Agora, vamos pensar um pouquinho. Como foi que nós recebemos o nosso perdão? Primeiro, o Senhor Jesus então falou, nós somos reformados, né? Então, como reformado, Deus toma iniciativa. Aí Deus falou comigo assim, vai lá, faz umas boas ações, conserta a sua vida, depois você vem para a igreja, começa a agir, e aí então eu vou pensar no seu perdão. Foi isso? Não, não foi isso. O perdão de Deus, ele vem no momento exato do arrependimento. Então, quando alguém, movido pelo Espírito Santo de Deus, entende a sua realidade,
Quando alguém, movido pelo Espírito Santo de Deus, entende a graça eficaz, o plano da salvação, a dependência de Jesus, quando pelo Espírito Santo você entende isso, não apenas aqui no intelecto, mas aqui no coração, e a sua motivação, que anteriormente era uma motivação só carnal, agora você recebe essa transformação em que o Espírito entra no seu coração, então você se vê pecador. Ver Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Naquele momento em que há aquele arrependimento, naquele momento em que você se entende como pecador miserável e clama ao Senhor pelo perdão, crendo no sacrifício de Cristo Jesus e só isto, como plano da redenção, neste momento você já recebe todo o perdão para a sua vida toda dentro de, vou usar aqui, um pacote que ele vai sendo distribuído à medida que você peca, não gostando de pecar, pontualmente, e você então, tristemente, confessa seu pecado ao Senhor. Então, o perdão de Deus para a sua vida e para a minha vida é um perdão como um ato contínuo. Isso me faz, então, pensar sobre a necessidade de perdoar o meu irmão, tendo como padrão o perdão divino. Primeiro, ele não precisa ser bonzinho. Primeiro, ele tem que retribuir. Não, a partir do momento que há arrependimento e que ele me pediu perdão, o meu perdão está pronto para ele. Mas eu tenho que saber também que ainda que este irmão possa me ofender várias vezes durante o nosso relacionamento como igreja de Cristo, o meu coração também precisa estar disposto a perdoá-lo continuamente, desde que haja nele arrependimento. Aí você fala, não, mas aí não. Então Deus vai falar para você também, não, mas aí também não. Afinal, eu lhe perdeu uma vez. Lhe tirei das trevas, trouxe para a luz, lhe purifiquei. Você está pecando de novo? Então, que se eu me acho no direito de não perdoar alguém que ofendeu-me mais de uma vez ou pontualmente na história, Deus também poderá então dizer para mim, então não vou te perdoar também. Estou fazendo apenas uma analogia, tá? Porque este é o padrão. Então, é um padrão de perdão que tem simplesmente como ato o arrependimento, nada mais que isto. E que, possivelmente, durante todo o nosso relacionamento, na história da nossa vida, ele irá me ofender e eu tenho que estar pronto sempre a perdoá-lo quando ele, então, reconhece esse pecado e confessa. Mas tem fulano que nunca reconheceu e realmente ele pecou. Bom, então talvez ele não seja do Senhor. Porque quem é do Senhor, com toda a dificuldade que ele terá, ele chegará e dirá, mesmo que... mas ele falará, ele se sentirá arrependido, porque o Espírito Santo não o deixará sem tratá-lo de forma alguma. Então você tem esse padrão para o seu relacionamento. Então vamos recapitular. O perdão é uma ordenança divina, não uma opção humana. O perdão revela a essência dos verdadeiros filhos de Deus. E aí eu repito, é inadmissível que haja pessoas que não conversem com a outra dentro do corpo de Cristo. O perdão exigido ao homem tem como padrão o supremo, perfeito e eficaz perdão de Deus aos seus filhos. E aí então, eu parto agora para a minha parte de aplicação com a seguinte afirmação. Primeiro, não há outra opção. Deus mandou perdoar, os filhos de Deus têm que perdoar.
Preste atenção nisso. Quando você foi chamado para fazer parte do povo de Deus, você foi chamado para um Cristo que não só seria o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Olha só, Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Preste atenção nisso aqui. Os pastores estão lá tranquilamente, numa vida pacata, bebe possivelmente com bastante frio. O anjo, porém, lhe disse, porque eles estão ali cuidando dos seus rebanhos, e o versículo 9 diz que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, a glória do Senhor resplandeceu sobre eles. Então, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo. Agora preste atenção no versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Essa parte, essa palavra, mesmo que nos humilha, mas é até boa. Ou seja, um Salvador que vai cuidar da minha necessidade. Só que não é só um Salvador. Ele diz que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós sabemos, todos aqui sabem, que o Senhor manda e o servo obedece. Mas esse Senhor não é um Senhor igual, da mesma natureza dos seus servos. Quando você tem um Senhor da mesma natureza, aí sim você pode esperar algumas maldades, alguns desequilíbrios. Mas esse Senhor é Deus. É por isso que Paulo diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele é o Senhor. Então, Ele manda, nós obedecemos. E Ele disse que temos que perdoar. E Ele disse que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Segunda lição ou aplicação. A prática do perdão entre o povo de Deus é a evidência da união deste povo com o próprio Deus por meio de Jesus. E aqui é muito sério isso aqui. Não, eu sou cristão, sou de Jesus, mas tenho ódio do irmão tal, não converso com ele, nós não nos damos bem. Não, então a evidência é que este que não quer perdoar, ou ambos, não pertencem ao corpo de Cristo. Porque o que vai evidenciar que eu pertenço ao Senhor? Gente, eu não tenho tempo aqui, mas se você dar uma olhadinha depois no próprio Sermão do Monte, olha, a psicologia vai falar que Jesus é o camarada que ensina a pessoa a não ter autoestima. É tudo contrário ao padrão deste mundo. O que nós temos hoje pregado? Você é poderoso. Gente, nós chegamos a um absurdo de alguém se amar tanto e dizer que o homem é tão importante. Temos até música assim, né? Deus vai reconhecer o seu valor. Você tem, só que Deus não reconheceu ainda, mas vai reconhecer o seu valor. Mas a pessoa postou, já falei isso aqui antes, a pessoa postou lá uma foto de alguém correndo atrás de um ônibus e escreveu: não se preocupe, você não perdeu o ônibus, foi o ônibus que te perdeu. Gente, aí já é. Eu acho que os próprios agentes da treva vão rir deles, né? Porque não dá. Não aceite que alguém fala com você, porque você é importante. Livros de autoajuda, cuidado. O melhor livro para você estudar para relacionamento
é você ler o Sermão do Monte várias vezes. É ler a palavra de Deus. Você é superior. Você já nasceu vitorioso. Não, você não nasceu vitorioso. Nós não nascemos vitoriosos. Nós nascemos derrotados, mortos e condenados. Pela graça fomos tornados vitoriosos em Cristo Jesus. Aí ele diz, você pode, você é bom, vai que é sua, Tafarel. Falando aqui, o pessoal da mais antiga lembrou do vai que é tua, Tafarel, do pessoal mais antigo. Foi igual o cântico aqui, ó. Fizeram um canto diferente. Todos aqueles do tempo do Vencedores por Cristo repetiram vocês viram lá, né? Eu não repeti porque eu não sou do tempo do Vencedor por Cristo, mas a turma repetiu lá. Mas perceberam bem a questão, você vai. E Jesus fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Você tem que impor, não leve desaforo para casa. E Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, que o pai falava, engole o choro, engole esse choro, engole. E Jesus fala, bem-aventurados que choram. Tem muitos irmãos e irmãs aí que estão felizes agora, né? Mas não é um choro simplesmente por chorar. Tem toda uma estratégia. Eu não posso explicar aqui agora, porque não temos tempo, né? Mas tem a ver com eu conhecendo esse Deus maravilhoso, ainda assim tenho dificuldade de perdoar o outro. Aí eu choro por causa disso. Aí eu choro porque o mundo não entende, não conhece o Evangelho. Aí eu choro porque essa graça maravilhosa que é ministrada, as pessoas não querem. Preferem as trevas, preferem a perdição. Então, neste contexto de choro, tá bom? Então, esta prática, ela evidencia, o perdão evidencia que eu estou na luta. Às vezes eu tenho dificuldade, sim, vou ter dificuldade, mas a questão não é simplesmente perdoar, mas essa busca constante, não, eu preciso aprender a perdoar. Por quê? Porque se Deus me perdoou, sendo Ele Deus santo e eu pecador, então por que eu não posso perdoar alguém igual a mim, pecador tanto quanto eu sou? Terceira, quando examinamos o perdão recebido de Deus em Jesus, todas as ofensas deste mundo, prestem atenção, se você avaliar o perdão que você recebeu do Senhor Deus em Cristo Jesus, ainda que todas as ofensas deste mundo caíssem só sobre você, ainda assim, seria bem menos para que você pudesse perdoar. Todo sofrimento, toda ofensa vinda contra você, ainda assim, seria pequeno, perto daquilo que você e eu fizemos com o Senhor, e mesmo assim, Ele nos regenerou, nos salvou e nos perdoou. O desejo do meu coração é que olhemos para nós mesmos, reconhecendo a nossa dificuldade de relacionamento, comecemos a pontuar qual a razão. Será que tem alguma raiz de amargura no nosso coração? Será que nós estamos vivendo aquela explosão colérica? Está fazendo parte, dominando a nossa vida, a ira está dominando a nossa vida, a gritaria. É claro que eu creio, né, que isso seja só uma ilustração, mas conta-se que lá naquele tempo em que as igrejas do interior, naquelas fazendas, tinha, rapaz morava numa fazenda e o pastor então foi fazer uma visita. E ele chegando, ele tinha uma porteira, ele
Para quem não sabe, né, hoje não tem mais porteiras, para quem não sabe, você não podia deixar a porteira bater, falta de educação, tem que fechar a porteira devagar. Ele então abriu a porteira, passou e puxou a porteira e fechou-a devagar. Ele se aproximou da casa e o troço estava feio lá dentro. Só via vasilha voando para um lado para o outro, e gritaria, e briga entre o casal. O pastor então ficou sem graça de chamar. Então ele voltou lá na porteira, abriu no canto e... Aí parou o barulho. Parou o barulho. Aí ele chegou, bateu palma, aí vieram atender. A esposa estava lá para dentro e o esposo veio, chamou para a sala. Ele entrou, sentou-se, começou a conversar. Daí a pouquinho a esposa veio também, cheia de vida, alegre, feliz, cumprimentou. E aí conversaram. E ele ouvindo de vez em quando a mulher assim. Aí daí a pouco o marido disse: meu bem, faz um café lá para nós. Ah, tá bom, meu bem. Tá bom, meu bem, eu vou fazer. Estava brigando antes, a presença do pastor foi suficiente para isso, mas não, mesmo que há essas dificuldades, e sei que há, nós somos carne e muitas vezes temos que lutar contra nós mesmos. Quantas vezes nós falamos coisas que não devíamos falar? Quantas vezes nós falamos no tom que não devíamos falar? Quantas vezes nós fazemos coisas agressivas? Oremos para que o nosso coração seja tratado pelo Senhor. Que ele tenha humildade de chegar e reconhecer, pedir perdão. E se alguém ofender, vá com ele com amor e diga para ele: olha, aquilo que você falou me machucou. Não é um comportamento de alguém que ama Jesus. Mas eu estou pronto a lhe perdoar. Porque, irmãos, o Senhor nos ordena isso. Isto faz parte da essência do cristão. E o padrão para isso é aquilo que recebemos do Senhor. Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Não vamos esperar muito, porque se tiver dúvida fica difícil, né, para responder, então não vamos esperar muito tempo, não. Não, mas pode perguntar, se tiver dúvida pode perguntar. Vamos encerrar então? Vamos colocar em pé? Amado e eterno Pai, a maneira como fomos perdoados em Cristo Jesus, isto é esplêndido. A maneira como nos trataste, a maneira como apagaste, ó Pai, o escrito da nossa culpa, a maneira como cobraste em Jesus tudo isto, isso é maravilhoso. E somos hoje, ó Pai, ordenados a fazer o mesmo, a amar o nosso irmão e a perdoar mutuamente, porque Cristo Jesus morreu na cruz para que tu, através dele, nos perdoasse. Trate o coração, Senhor, se há nesta igreja pessoas que carregam o peso da angústia, o fardo da irritabilidade, a falta de perdão tem adoecido o coração. Trate-nos, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Alimenta-nos sempre e dirija-nos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa e doce de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco aqui reunidos nesta noite, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.